Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 9, semana 3. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é divulgação científica. Vamos à leitura? Ao longo da história, a humanidade se desenvolveu em muitos aspectos com a ajuda das ciências. A possibilidade de usarmos a energia elétrica para iluminar nossos lares e fazer funcionar os eletrodomésticos e eletrônicos, a invenção das vacinas, os recursos que a medicina tem hoje, os automóveis cada vez mais modernos e todos os recursos que tornam nossas vidas mais confortáveis, desde alguns tecidos que nos vestem até os materiais de que são construídas nossas casas, são conquistas das ciências. No entanto, é importante que as descobertas científicas não se encerrem dentro dos laboratórios. Um estudo científico é realmente significativo e relevante quando contribui para a qualidade de vida das pessoas. Para que isso aconteça, é preciso que suas descobertas sejam divididas com outros cientistas e com a população de modo geral. Para este fim, existem os textos de divulgação científica. Apresentação. Faça um resumo a partir das marcações em rosa e também a partir do site que iremos acessar. Dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, são textos de divulgação científica. Eles apresentam linguagem clara, objetiva e impessoal. O que quer dizer isso? Utiliza-se da linguagem formal, esta que nós encontramos no livro de língua portuguesa. E também utiliza aí de pesquisas, a partir de outros livros, através de outros artigos, para se chegar a uma opinião. E também utiliza-se de pessoas, quer dizer, faz uma pesquisa com um grupo de pessoas para se chegar também a uma conclusão. É o que veremos no texto que temos aqui no PET. Os verbos aparecem geralmente no presente do indicativo, quer dizer, o verbo ele mostra que estamos falando no momento do acontecido, quer dizer, nós vamos pensar que quando nós conjugamos o verbo no presente do indicativo, nós percebemos algo atual, igual temos na notícia. E muitos termos técnicos específicos da área da ciência que trata o texto irão se apresentar. Tenho aqui o exemplo de verbos conjugados no presente do indicativo. Então, eu apresento, tu apresentas, ele apresenta, nós apresentamos. Tenho aqui o vós apresentais e eles apresentam. Para saber mais, você pode saber mais sobre este assunto no site Brasil Escola. Então, irei acessar, tá? E farei a leitura de alguns pontos importantes. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Sendo assim, esses textos são estruturados de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando exemplos, comparações e explicações sempre que necessário. Características. Nós temos então o uso da linguagem explicativa e didática, uma comunicação simples, objetiva e acessível. No caso, necessitam aí de embasamento teórico, quer dizer, pesquisas em outros artigos, por exemplo. Apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados. Então, tem um caráter explicativo. Temos aqui depois a estrutura do texto de divulgação científica. Então, nós temos inicialmente uma introdução que deve prender a atenção inicial e situar o leitor. O desenvolvimento do texto deve apresentar as novas informações e, na conclusão, devem ser apresentados os resultados alcançados. Temos também aqui
outras questões relevantes sobre o texto de divulgação científica, inclusive um exemplo. Você pode colocar no pause ou acessar este site super interessante. Voltando aqui no nosso material, página 10, nós temos as atividades. Leia o texto e entenda como funciona uma das vacinas desenvolvidas para a imunização da população contra o novo coronavírus. Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen contra a Covid-19. Está em andamento no Brasil a fase 3 do estudo clínico da Janssen, chamado de Ensemble, da candidata vacina da empresa contra a Covid-19, também conhecida como AD26-CoV2.S. A Ensemble é um estudo clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo, desenhado para avaliar a segurança e eficácia da vacina em dose única versus placebo. Ao todo, o estudo conta com a participação de aproximadamente 45 mil adultos com idades acima de 18 anos, incluindo uma parcela significativa de voluntários com mais de 60 anos. A pesquisa inclui, além do Brasil, participantes na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e Estados Unidos. Ao todo, 28 centros de pesquisa participam da fase 3 do estudo no Brasil, distribuídos em 11 estados, com capacidade de participação de até 7 mil voluntários no país. Com o recrutamento de voluntários concluído, a previsão é que os dados preliminares do estudo de fase 3 Ensemble estejam disponíveis até o final de janeiro de 2021. Caso queira saber mais detalhes sobre a pesquisa, acesse os sites Ensemble Study ou Clinical Trials. Também estamos à disposição para esclarecer outras dúvidas por meio de nosso serviço de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800 701 1851, das 8 às 18 horas, nos dias úteis. Se preferir, envie um e-mail para saque@janbr.jnj.com. Primeiros resultados dos estudos da vacina candidata. Em janeiro de 2021, foram publicados no New England Journal of Medicine novos dados preliminares da fase 1/2A que demonstraram aí que a vacina em desenvolvimento pela Janssen. Os dados demonstraram que, após uma única dose, anticorpos neutralizantes de Covid-19 foram detectados em mais de 90% dos participantes do estudo no dia 19. E 100% dos participantes no dia 57. Uma prévia de parte desses dados iniciais havia sido publicada na MedRxiv2 em setembro de 2020, o que permitiu à empresa dar andamento ao estudo global da fase 3 com a dose única da vacina. Mecanismos de ação. A candidata vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus, sorotipo 26. Os adenovírus são um tipo de vírus que causam, melhor dizendo, o resfriado comum, portanto, são bons transportadores em seres humanos. Ao serem modificados para desenvolver a vacina, eles não se replicam e não causam resfriado. Outra parte do processo envolve o código genético do próprio SARS-CoV-2. Ele possui em sua superfície externa uma espécie de coroa, formada pelos chamados spikes, ou espigões, que são os responsáveis pela ligação do vírus às células do corpo humano. Para produzir a vacina candidata da Janssen, um material genético da proteína S presente nesses espigões é colocado dentro do adenovírus, que é o vetor ou transportador. Quando a pessoa recebe a vacina composta de adenovírus não replicante, que carrega a informação genética do novo coronavírus, o corpo inicia um processo de defesa e produz anticorpos contra aquele invasor.
A resposta imunológica produzida por esse processo cria então uma memória no corpo contra o coronavírus e ensina o próprio corpo a reconhecer e atacar o vírus quando a pessoa entrar em contato com ele. Inovação em pesquisa e desenvolvimento. A plataforma tecnológica AdVac da Janssen, usada pela empresa no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, é uma tecnologia comprovada que já foi utilizada pela empresa na pesquisa e desenvolvimento de outros projetos de vacina. A vacina da Janssen o Ebola, recém-aprovada pela Comissão Europeia, é um dos exemplos. Além disso, as candidatas da vacina contra a Zika, HIV e o vírus sincicial respiratório, VSR, também estão sendo desenvolvidas a partir dessa plataforma. Estudos clínicos dos imunizantes desenvolvidos nessa plataforma já envolveram mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, englobando idades e perfis diversos de participantes. Essa tecnologia tem permitido à empresa desenvolver rapidamente novas candidatas a vacinas e aumentar a capacidade de produção em larga escala da candidata ideal. Então, após essa leitura, nós temos a atividade 1. O texto que você leu é a divulgação de um estudo científico que precisa seguir rigorosamente alguns procedimentos. Qual é o objetivo do trabalho científico tratado no texto? Para você responder, eu fiz uma marcação em azul. Então, aqui fala do andamento do Brasil na fase 3 do estudo clínico da Janssen. Então, preste bastante atenção. Atividade 2. É comum em textos de divulgação científica o uso de título e subtítulos, que organizam as ideias a serem apresentadas. Localize no texto e transcreva o título e os subtítulos. Eu marquei em rosa o título que temos aqui, em destaque inicialmente. Os subtítulos, aqui eu marquei em rosa, tá? O primeiro, e você irá ver aqui na sequência que nós temos outros. Atividade 3. O estudo apresenta dados numéricos que nos ajudam a compreender o processo realizado. Localize os dados no texto e complete a tabela. Informações. Número de centros de pesquisa que participam da fase 3 do estudo no Brasil. E aqui você deve colocar os dados numéricos. Eu fiz uma marcação em verde, vou lhe mostrar. Então, essa é a primeira marcação. Ao todo, 28 centros de pesquisa participaram da fase 3 do estudo no Brasil. Aproximadamente quantos adultos foram testados pelo estudo? E o número de doses necessárias para a imunização de um indivíduo. Sobre isso, nós temos uma marcação no primeiro parágrafo, em verde também, que fala da participação dos adultos e fala da dose única. Por fim, percentual de imunização entre as pessoas testadas. Temos aqui outra marcação em verde. Preste bastante atenção e responda aí no seu material. Atividade 4. De acordo com o texto, responda: que outra vacina foi desenvolvida e aprovada utilizando a mesma plataforma tecnológica que está sendo usada na pesquisa da vacina contra a Covid-19 pela Janssen? E letra B, que outras vacinas estão sendo desenvolvidas utilizando esta mesma plataforma tecnológica? Então, aqui eu fiz a marcação em rosa inicialmente, que fala da vacina contra o Ebola, e no caso aqui depois fala das candidatas à vacina contra a Zika, HIV e o vírus sincicial respiratório. Dessa forma, nós chegamos aqui no final da semana 3. Espero aí que você tenha gostado dessa videoaula. Tenha uma boa semana e um grande abraço!